Aleluia. Queridos irmãos, eu e Carminha queremos compartilhar com vocês uma palavra que conta a nossa história. Ontem, dia 10 de fevereiro, nós completamos 23 anos de casados. Não, pode aplaudir, pode aplaudir. Foi muito sal que nós comemos juntos, né? E nós queremos compartilhar com você algumas coisas que aconteceram ao longo desses 23 anos. E nós queremos compartilhar e aplicar algumas verdades com vocês. Portanto, minha morena, bote quente. Eu também vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Contar um pouco da nossa história, como tudo aconteceu. Quando eu completei 16 anos, 15 de outubro de 98, ninguém lembrou de mim naquele dia. Ninguém. Até mesmo os meus pais. Aí como é que você acha que ficou a cabeça de um adolescente? Que adolescente por si próprio, ele já gosta de ser visto. Ele é o dono da verdade. E aí eu sozinha, mas toda a vida, igreja, eu gostei de orar, não é da agora. Eu ia para, irmã Eurides, eu ia para oração de mulheres, adolescente, departamento de mulher orando, estava no pelo meio, sempre gostei. E aí eu cheguei da escola, fui 6 horas para o meu quarto, eu disse, Deus, ninguém lembrou de mim. Na escola não, fui para outra coisa, porque 15 de outubro é dia do professor, né? É feriado. Eu tinha chegado de algum lugar, eu acho que era um ensaio dos adolescentes. Pronto, era um ensaio dos adolescentes que estava tendo para cantar. Eu disse, Deus, e ninguém lembrou de mim, nem mesmo no meu departamento de adolescente. Misericórdia. Aí Deus disse assim no meu coração, o homem pode ter te esquecido, mas eu não te esqueci. Eu vou te dar um presente que homem nenhum pode te presentear. Calme seu coração. Foi no fundo do meu coração. Não estou mentindo, igreja. Eu vou lhe presentear com algo que o homem não pode lhe presentear. E aquilo aliviou meu coração, igreja. E aí fui para o culto. Em novembro do mesmo ano, eu fui para o culto. Na época eu participava da igreja El Shaddai, quando eu era adolescente. E tinha um jovem chamado Anastácio Filho. O Anastácio Filho era amigo do Adriano e amigo meu ao mesmo tempo. Só que eu não conhecia o Adriano, e nem sabia que o Anastácio Filho conhecia o Adriano. Estão entendendo? Quando terminou o culto, o Anastácio disse assim, Ei, Carminha, não vai embora agora não, que eu quero te apresentar algo. E eu pensei que era alguma coisa, né? Alguma música, alguma coisa. Assim, coisa material mesmo, física. E eu esperei. Aí ele chegou e disse assim, Carminha, eu quero te apresentar o Adriano. Prazer. Saí. E dei as costas pro Adriano. Simples assim. Simples assim. E o Adriano ficou, irmão Zé Luiz, assim, meio cabulado. Porque ele disse, todas vêm para mim me abraçar e me beijar, e essa daí fez isso? As outras oferecidas, né? Aí o Adriano disse assim, pois é essa daí que vai ser a minha esposa. Porque essa reagiu de maneira diferente. E quando foi em março de 99, nós começamos a namorar. Aleluia. Você viu que presente Deus deu para ela? Vocês entenderam o presente? Modéstia à parte, esse presente sou eu. Sabe o que isso nos faz pensar? É que você não precisa ficar mendigando o amor de ninguém. A geração de hoje é uma geração que mendiga amores. Garotas estão oferecendo seus corpos para atrair os homens. Homens estão procurando prazeres e mais prazeres, tentando satisfazer e pensando que isso é prazer. Não, isso são dores futuras. São plantio de sementes que vão gerar dores. Não há nada melhor do que esperar o que vem de Deus. Não há nada melhor do que ter a certeza de que você é amado por alguém. E esse alguém que te ama vai cuidar daquilo que você precisa. Minha mãe não me ama, Deus te ama. Meu pastor não me ama, Deus te ama. Ninguém me ama, Deus ama você. A Carminha foi esquecida por homens, mas o Senhor tratou de cuidar daquilo que era necessário em sua vida. E Deus cruzou os nossos caminhos. Deus só está esperando que você pare de mendigar amor e olhe para Ele, que é o perfeito. Aí Ele vai te dar um negócio assim, fenomenal. Aí como aconteceu o nosso casamento?
Nós namoramos 2 anos e 11 meses. Não foi nem 3 anos. Nós fomos perseguidos de todas as formas. Uma própria tia minha chegou para mim e disse assim: por que tu não te valoriza, mulher? E para de ficar se oferecendo. Eu disse: não, mas não é eu, não. É ele que está atrás de mim, minha filha. Minha filha está para nascer o homem para me oferecer. Eu disse para minha tia naquele dia. E fomos perseguidos. A avó do Adriano não queria esse casamento. Ela dizia que com essa negrinha você não casa. Aí o Adriano disse: pois é com a negrinha que eu vou casar. Vocês estão entendendo? Apaixonado, né? Apaixonado, né? Mas o modo contrário. Já na minha família, o Adriano foi muito bem recebido. Meus pais amavam e amam meu marido como se fosse filho. O Adriano chega lá em casa, ele reage como filho, como se fosse filho biológico dos meus pais. Mas eu nunca criei raiva, nem mágoa, nem ódio da avó do Adriano. Nunca. Deus sabe que eu não vou estar metindo em cima do altar. Porque eu entendi a sua forma. Era um ciúme que ela tinha do Adriano. Porque os filhos já tinham ido tudo casado, ido embora. E o Adriano era o único neto que morava com ela. Ela imaginou, chegou uma para levar o único que eu tenho. Então eu entendi que era uma forma de ciúme dela. Então eu nunca a odiei por isso, nunca reprimi, nunca passei na cara dela nem nada. Aí nós namoramos 2 anos e 11 meses. E casamos. Gente, nós nos casamos virgens. Todos os dois. Agora eu pergunto para vocês: será que nós não fomos tentados? Fomos. Só que a gente é que decide aceitar ou não a tentação. Não há nada pior para uma relação do que ela começar debaixo de maldição. E nós queríamos a bênção sobre a nossa relação. Então nós nos guardamos sexualmente. Havia momentos que eu ia para a casa da Carminha só para ficar com o pai dela. Porque eu sabia que eu não estava legal para estar perto dela. E ela dizia: você vem para cá, em vez de ficar comigo, fica com meu pai. Eu estava guardando o meu coração. E nós passamos 3 anos praticamente entre namoro, noivado, até chegar ao casamento. Tudo para quê? Para ter a bênção de Deus. Para ir para um leito sem mácula. Para estar debaixo das bênçãos. E fizemos tudo como manda o script. A bênção dos pais. Depois de conversar com a minha avó, conversar com a minha mãe, ela estava lá abençoando minha relação. Nossos pastores estavam lá abençoando nossa relação. Casamos debaixo da bênção da lei, como manda o cerimonial, e casamos debaixo da bênção de Deus. E se nós podemos aprender alguma coisa disso nada que começa debaixo de maldição um dia vira bênção. Não faça isso. Nós precisamos parar de ficar procurando atalhos para depois clamar por misericórdia. Comece a clamar a Deus por misericórdia antes de entrar nos atalhos. Comece a procurar as coisas corretas. Pare de viver debaixo de maldição. Não. Depois Deus muda esse cenário. Vamos parar com isso e vamos fazer as coisas certas. Se você já errou até agora, clame por misericórdia e peça perdão. Mas se você está prestes a começar uma relação, eu quero te dar um conselho. Não atraia a maldição para o seu lar. Não atraia a maldição para o seu quarto. Não atraia a maldição para o seu leito. Porque não há nada pior do que estar debaixo de maldição. Nosso casamento foi construído em Deus, por causa de Deus, e está nas mãos de Deus. Agora eu vou falar do nosso filho, né? Que é o Kainan Júnior Menezes. Não pode ficar porque ele faz parte da história. Quando eu tinha 13 anos, a igreja já sabe, a igreja de Barroquinha sabe. Quando eu tinha 13 anos, eu li a genealogia lá em Mateus. E eu descobri esse nome Kainan. E eu fui buscar a descendência de Kainan e descobri que era da descendência de Sete, um filho muito bom de Adão. E aí eu disse: quando eu me casar e o meu filho for homem, eu vou botar esse nome Kainan. E aí eu descobri que eu gerei o Kainan com 13 anos, igreja. Mas só concebi ele aos 21 anos. Então eu gerei o Kainan. Quando eu me casei com o Adriano, com apenas 11 meses de casado, eu engravidei dele por questão mesmo de escolha. Eu disse: Adriano, eu quero o filho, porque eu vivia no campo missionário, não tinha ninguém. Eu vivia muito só e eu queria meu filho, pelo menos para mim passar meus dias com ele, né? E aí o Kainan foi gerado, nasceu quando eu tinha 21 anos de idade. E aí eu disse para o Adriano: Adriano, você vai cuidar da igreja, vocês.
e eu vou cuidar da igreja chamada Cainã. Porque se essa igreja aqui não estiver bem, essa aqui automaticamente não vai ficar. Porque não adianta, irmãos, nós, como os pastores, estarmos com a vida regular de qualquer jeito, porque vocês também vão sentir. Quando o altar não está bem, a igreja sente. Então eu disse, eu vou me propor a cuidar do meu filho. E digo para você hoje, para vocês, se Cristo me recolhesse agora, eu não levaria a culpa de senso diante de Deus por não ter cuidado da minha herança que pertence a Deus, que Ele deu às minhas mãos. Hoje está aí meu filho com 21 anos, casado com a Rebeca, que eu chamo Rebeca, mas é a Nara Kailane. Muito linda. Meu filho em um bom emprego. Meu filho está estudando e um servo de Deus. Aleluia. Então eu sonhei com Cainã e disse para Deus que eu cuidaria do meu filho. E nunca deixei de cuidar do meu filho. E hoje eu posso ver, e vocês podem ver como vale a pena cuidar dos nossos filhos diante da palavra do Senhor. Jesus um dia disse: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Eu ampliaria esse texto dizendo que adiantaria ter um nome conhecido, pastor, escritor de livros, pregador, conferencista, e ter uma família desmoronada. Isso não seria em nada satisfatório para mim. A Bíblia diz em Provérbios que o homem sábio ganha a sua vida. Ganhar o meu filho para Jesus foi a maior conquista que eu pude ter. E isso só aconteceu porque em casa nós fomos cúmplices. Eu tive uma mãe presente, eu tive uma esposa presente, que foi mãe para o meu filho, que foi conselheira para o meu filho. Naquilo que competia a mim, eu estava lá. Todas as reuniões da escola era eu que estava lá. Quem levou meu filho ao altar no dia do batismo, da conversão, era eu que estava lá. No dia da apresentação dele ao Senhor, era eu que estava lá. No dia do seu batismo nas águas, foi eu que o batizei. No dia do seu casamento, eu estava lá também. Sabe por quê, irmãos? Porque nada justifica o fracasso de uma família. Nada justifica você ter um bom emprego e sua família desmoronada. Você ter uma boa casa, um bom carro, uma boa situação social e seu casamento desmoronado. Ah, pastor, e se tiver assim, lute pela sua casa. Para o Cainã ser o que é hoje, um preço foi pago. Vocês sabem das nossas histórias. O problema hoje é que os pais não querem ter trabalhos. Então me desculpe a franqueza, se você não quer ter trabalho, não ponha crianças no mundo. Porque criança dá trabalho, mas criança também dá alegria. Cainã é o fruto do nosso amor que nos dá muito alegria. Hoje eu entendo quando Deus disse para Jesus: esse é meu filho amado em quem eu tenho alegria. Eu posso dizer isso do Cainã: ele é meu filho amado em quem eu tenho muita alegria. E nós não paramos de cuidar do Cainã só porque ele casou. Mudamos as maneiras porque agora ele tem uma esposa, agora ele é um homem. Mas nós continuamos guerreando em oração pelo Cainã. Nós continuamos lutando porque nós cremos que o que Deus tem para a vida do Cainã não acabou. Muito mais vai acontecer. Então eu me dirijo para os pais aqui. Olhe para o seu filho. Cuide do seu filho. Não terceirize o cuidado da sua casa. Professoras não educam, elas ensinam. Tias não educam, elas distraem. Igreja não educa. O melhor educador são os pais. Como está você e seus filhos? Agora eu vou falar do nosso ministério. Nós nos casamos e com uma semana de casado, nós fomos enviados para a bela cidade chamada Chaval, que vocês conhecem, aqui no Ceará. Então, eu assumi o ministério, mas o Adriano, eu nunca tinha subido no altar, eu nunca peguei no microfone, eu nunca tive a oportunidade nem para cantar um louvor aonde eu congregava, nunca. Mas aonde tinha um encontro de oração, você podia procurar a irmã Carminha, que ela estava lá presente. Então, não sabia eu, mas era o Senhor me preparando para essa grande missão. Eu não sabia disso. Então, quando eu conheci o Adriano, ele não era evangelista. Ele não era pastor, porque assim, não, você casou sabendo que ele já era. Não era. Ele era simplesmente um líder de jovem, não era? Pregador. Pregador e líder de jovem. Então, quando eu me casei com o Adriano, eu disse logo para ele. Aí, a gente já estava noivo quando ele foi enviado como evangelista para a cidade do Chaval, consagrado. Então, eu disse para ele: vou me casar com você, mas eu não vou me envolver com nada de igreja. Fique sabendo você que eu não vou me envolver. Gente, eu era muito geniosa. Quem me conhece hoje ainda tem assim,
Uma raspinha. Agora imagina 23 anos atrás. Então, eu fui aquele filho, né, que foi convidado para semear, e o que disse que ia, não foi. E o que disse que não ia, foi. Eu me enquadrei naquele filho que disse que não ia e fui. Qual foi que agradou a vontade de Deus? Foi o que disse que não ia e foi. E o Adriano lutou por mim, gente, 6 anos, como vocês já sabem. Eu já disse para vocês, eu nunca fui ninguém assim de dar mau testemunho na igreja. Questão de moral. Não, nunca meu marido teve que resolver problema que a irmã Carminha causou. Ó, Carminha, eu vou resolver ali a fofoca que tu causou. Nunca. Nunca meu marido passou vergonha por uma dívida que eu comprei. Além do que ele pode ganhar e não pagar. Então, em questão de moral, de caráter, para a glória do meu Senhor, eu sempre tive, porque, embora os meus pais fossem analfabetos, mas também sobre me criar. Então, em termos de caráter, não. Mas em termos de ministério, eu não queria ser mulher de pastor. Eu só não queria ser mulher de pastor. Então, eu lutei 6 anos com esse pensamento. Eu não quero ser mulher de pastor. E ele chegava para mim, ele sabia disso, tá, igreja? Ele chegava para mim e dizia assim, Carminha, vou visitar alguém. Meu filho, se arrume, vá só. Eu não lhe disse que eu não ia lhe acompanhar e eu não quero ser mulher de pastor. E sendo. Não queria e estava sendo. Até que um dia o Senhor me levou ao calabouço. Eu fui provada em todas as áreas, vocês podem imaginar, para Deus me quebrar. Mas teve um dia que Deus me levou ao calabouço, o deserto da Arábia, aonde só se encontrava eu e o Espírito Santo, onde eu fui acometida por uma enfermidade, que tive que me distanciar do Adriano 7 meses, para ir para a minha cidade fazer tratamento. E foi lá, numa madrugada, que eu estava com tanta dor, que me causou desespero, que me deu vontade de eu abrir a porta da casa da minha mãe e sair naquela Avenida Pinheiro Machado, quem conhece é muito enorme, avenida principal da cidade, e sair louca, correndo de tanta dor, tanto na alma como no corpo físico. E naquele dia eu lembro que eu me levantei, eu senti que alguém me puxou e esse alguém era o Espírito Santo. E naquele dia eu disse, Deus, eu sei por que eu estou passando tudo isso. É por causa do orgulho e a dureza do meu coração. Mas eu te prometo, se o Senhor me livrar dessa angústia que eu estou vivendo hoje, nunca mais eu digo essa frase. Não quero ser mulher de pastor. E para onde meu marido for, eu acompanharei. E tenho cumprido essa promessa a meu Deus até hoje. Isso nos faz pensar 2 coisas. Primeiro, os 6 anos em que eu não tive o coração da Carminha no ministério foram 6 anos de muitas adversidades. Quem leu o nosso livro Pés Molhados e o livro Tua Obra deve estar sabendo do que eu estou falando. Porque não ter a parceira do seu lado faz com que nenhum projeto dê certo. Como 2 andarão se não estiverem de acordo? É como se estiverem dentro do barco e ele fica girando. Nenhum projeto dá certo quando só um projeta isso. Dentro de um casamento há uma cumplicidade, não uma disputa. Se um fracassa, os 2 fracassam. E não ter a Carminha ocasionou em dores para mim. Então eu tiro a primeira aplicação e dizer para você, será que as coisas que estão acontecendo na sua casa não é porque você é essa parte que está dificultando as coisas? A segunda aplicação é que quando eu vi que a Carminha não tinha o coração nisso, eu não medi força com ela. Eu não fui desrespeitá-la. Eu não forcei. Os irmãos chegavam para mim e diziam, pastor, sua mulher não pode dirigir o conjunto de jovens. Calma, vai dar certo. Na época de jovens, de louvor lá em Chaval, calma. Pastor, mas a gente está pensando, calma, vai dar certo. Eu não medi força, eu não a constrangi, eu não a forcei. Mas eu orei. Eu disse, Deus, eu preciso dessa mulher. Eu preciso dessa mulher do meu lado. Desperte o coração dela. E a segunda aplicação para isso é, se você é o outro lado de um projeto que está lutando e o seu cônjuge não reage, não meça força. Porque nada funciona na força do braço. Mas tudo se resolve nos joelhos que se dobram. Quando Deus acordou a Carminha, quando Deus despertou a Carminha, foi a hora que o nosso ministério deu uma virada. Que as coisas mudaram, que as coisas passaram a se encaixar, que as coisas começaram a acontecer. E hoje, nós estamos caminhando no sacerdócio há mais de 2 décadas. Felizes, vivendo coisas grandes que vocês estão vendo, porque um ao outro ajudou. E ao seu companheiro dizendo, seja forte. Então eu me dirijo a você e digo, pare de falar.
Pare de reclamar. Vá falar com quem resolve. É verdade. Porque quando resolve, Resolve mesmo. resolve mesmo. Antes de fazer uma oração por sua família, eu queria me dirigir a você. Porque hoje nós estamos completando, ontem nós completamos bodas de palha. E aí eu fiquei pensando, de palha? Eu disse palha? Porque cada ano que passa é para ser um material mais nobre, mais resistente. E eu fui pesquisar. Bodas de palha, porque a palha é de onde se extrai o artesanato. É nessa fase que as coisas são adornadas. Eu amo mais a Carminha do que quando eu a conheci. É por isso que ela é a minha palha, ela adornou o Adriano. Morena, não poderia ter outro nome do que bodas de palha. É mesmo. Porque mais do que adornar, a palha serve como combustível. Eu gosto de palha. E é por causa de você que nós vamos caminhar um bocado mais trabalhando para Jesus. Então eu conto com você nos próximos anos. E quero dizer para você que você pode contar comigo nos próximos também. Amém. E juntos nós vamos adornar nações. Nós vamos adornar cidades, dizendo para eles o que Deus tem feito em nós, através de nós e para a glória do nome dele. Amém, Jesus. Eu te amo, Morena.